Bom dia, meus irmãos da Congregação Espírita Cristã. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho do Cristo Jesus. Agradecemos a oportunidade de trabalho e pedimos à espiritualidade mentora desta casa e ao meu guia espiritual que possam nos amparar, nos orientar e nos guiar para que o estudo possa sair simples, claro e objetivo, fazendo com que consigamos entender a mensagem do Cristo Jesus no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, nas instruções dos Espíritos, o item 5, os obreiros do Senhor. Então, para dar início ao nosso estudo, nós vamos ler a página de preparo do livro O Espírito da Verdade, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Quer dizer, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por autores diversos. Então, nós estamos na página 140, o texto é o 58 e o título Seja Voluntário, que diz assim: seja voluntário na evangelização infantil. Não guarde convite para contribuir em favor da Boa Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança de assinatura. Envie seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma caminha de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Chute. Então, a gente vê nessas divulgações espíritas o quanto elas são atuais, embora tendo sido escrita há algum tempo, que essa daqui, o primeiro milheiro, que essa daqui é a 16ª edição. Então, a gente vê como a atualidade da doutrina espírita, elas nos impulsionam realmente, né, a boas coisas, as boas tarefas. Então, que nós possamos tomar consciência disso. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a sua misericórdia para toda a humanidade, agradecendo pela oportunidade de trabalho, pedindo a Jesus Cristo que esteja junto conosco aqui nesse momento, nos amparando, nos orientando, nos guiando através dos seus emissários de luz. Que Maria Santíssima possa
iluminar os corações de todos os nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles também tenham a oportunidade, Senhor, de reencarnar no mundo já com os seus habitantes regenerados. E pedimos, Senhor, que a sua inspiração, a sua orientação, a intuição que os espíritos de luz possam me dar nesse momento, eu saiba aproveitá-las, para que eu faça um trabalho e um estudo com toda a simplicidade possível, tocando o meu coração, que o primeiro a ouvir é o meu ouvido, e o coração de tantos quanto me ouvirem. Permaneça conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver no Evangelho os obreiros do Senhor, que fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque, na realidade, a obra é do Senhor, mas a tarefa é nossa de dar prosseguimento a essa obra, porque Ele confiou a cada um de nós que já temos a possibilidade de entender um pouco mais da sua doutrina, trabalharmos em prol do nosso próximo, que é o que nós temos que fazer. Sem egoísmo, sem ódio, sem rancor, mesmo que a gente não concorde com o pensamento dele, mas não deixemos de ajudar quem quer que seja por conta disso. Porque, afinal de contas, aquilo que de repente eu estou vendo de errado no outro, o outro vê de errado em mim também. Mas a gente não tem essa percepção. Então, façamos a orientação de Santo Agostinho, que toda noite a gente possa fazer um levantamento daquilo que nós fizemos durante o dia, para que possamos saber se deixamos de cumprir com alguma coisa, deixamos de auxiliar alguém nas suas necessidades. Então, dando continuidade: porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, quando a gente tiver algum desacordo com alguém, não deixemos de trabalhar por conta disso. Façamos a nossa parte, façamos o nosso trabalho, porque a espiritualidade está sempre próxima a nós, nos auxiliando, nos guiando, nos intuindo, e aquilo que nós achamos que não está correto, se nós estivermos certos, daqui a pouco a gente vai ver que já foi tudo sanado, que está tudo de acordo com as leis divinas, de acordo com aquilo que o Cristo veio nos trazer. Então, dando continuidade: clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Que é quando a gente faz as coisas na intenção de querer que outros percebam aquilo que nós estamos fazendo. É como fala no Evangelho mesmo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Sempre fazendo sem querer aparecer, sem destaque em nada que nós fizermos. Que façamos tudo em silêncio, a não ser que seja uma maneira de você auxiliar alguém que esteja procurando um trabalho ou que possa auxiliar a mais pessoas. A gente acaba por divulgar aquilo que nós estamos fazendo, mas na intenção de
uma espécie de um convite para aquelas pessoas que possam se entusiasmar também e quererem fazer a mesma coisa. Já recebeste a vossa recompensa tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, que façamos tudo sem que a nossa mão direita saiba, né? É o ide pregai, como Jesus nos falou. E para esse termo, nós vamos nos utilizar do livro, que é uma dúvida, esse livro aqui, Ave Luz, que é uma psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin, que é um livro em que mostra os diálogos dos apóstolos com o Cristo, e cada um deles tinha uma dúvida em relação a vários assuntos. E eles vão e nessas noites, né, em que eles se reúnem, eles vão e começam a interrogar Jesus sobre certas questões. Então, aqui nesse capítulo, né, que é a parte que fala sobre as questões que Simão Pedro tem, o título é Ide Pregai. Então, ele está querendo saber o que é isso, Ide Pregai. Então, ele começa pedindo ao Cristo, quando chega para conversar com ele fala o seguinte: Senhor, queria te pedir por Judas Iscariotes. Noto no seu semblante o que deve se passar pelo seu coração. Peço-te pelo amor de Deus que tenhas compaixão dele e que o ensines a viver com os outros, na alegria e como desfrutar a vida do modo que o Senhor dos céus nos permite. Então, Jesus fala, né, dos lados do barco, o Pedro tinha saído para pescar e Jesus caminha sobre as águas para encontrá-lo no barco sozinho. E ele não estava achando, antes da chegada de Jesus, nenhum peixe, nenhum cardume chegava até o barco. Ele achou que naquele dia não haveria possibilidade de pesca. Então, quando Jesus chega ao barco, os cardumes ficam toda a volta do barco. E ele, quando faz esse questionamento ao Mestre Jesus, diz que os peixes ficaram ali juntos, né? Então, ele respeitou aquele momento e a causa dos filhos das águas e não jogou a rede dele, para dar atenção ao que Jesus iria responder a ele. Então, ele responde a Simão Pedro assim: Simão Pedro Barjonas, Deus te abençoe, meu filho. O teu coração magnânimo te fez esquecer de ti mesmo para atender aquele que sofre. Mas, na verdade, te digo que já fizemos por ele o que as nossas mãos puderam alcançar em seu favor. O companheiro por quem pedes está se enveredando por caminhos proféticos a que ele mesmo por dentro se compraz. A tempestade, Pedro, não deixa de fazer estragos nos campos e na lavoura. No entanto, os benefícios são maiores. As trovoadas e os raios espantam e trazem algum prejuízo, mas limpam a atmosfera, frutificando a vida em todas as direções. É bom que lembres desse irmão, mas não te esqueças de orar sempre por ele, porque a prece aliviará o seu coração e a sua inteligência, tisnados de auras provas. Aí essa resposta de João, de Jesus a Pedro, né? E Pedro, no impulso de gratidão e do amor, ajoelhou-se no barco com os olhos molhados de lágrima e curvou o corpo másculo para beijar os pés do mestre, mas não o encontrou mais. Não perdeu com isso o calor da fé. Beijou várias vezes o lugar em que ele se apoiara, sentindo ainda o aroma costumeiro que sempre se desprendia do corpo do Nazareno, e dava graças a Deus por aquela aventura. Aí ele faz outra pergunta, né? Mais tarde, quando ele vai encontrar à noite em Betsaida, chegou com o seu manto escuro.
quando Pedro chegou ao casarão para a limpeza costumeira. Judas já havia arrumado tudo. O apóstolo Pedro saúda-o com benevolência e fala aos seus ouvidos com alegria. Judas, meu irmão, eu pedi ao mestre hoje por ti. O companheiro estampou no rosto certo contentamento, dizendo: Obrigada, Pedro. Naquela noite, o próprio Judas fez a oração inicial e Simão Pedro achou que era chegada a hora oportuna para a sua pergunta. Levantando-se, formulou sua dúvida. Mestre, queria que fosse demais para mim que respondesse. Mestre, queria, se não fosse demais para mim, que respondesses o que quer dizer ide e pregai. A divisão que farás com os teus discípulos para que eles possam anunciar o teu evangelho às criaturas de todo o mundo. O Cristo, rosto iluminado de contentamento, ponderou com precisão. Simão Pedro Barjonas, a galinha tem todo o cuidado quando seus pintinhos requerem os maiores zelos, mas quando eles crescem, ela mesma se encarrega de fazer que eles sejam eles mesmos, para que eles assumam na feição de aves o posto que devem na urdidura do crescei e multiplicai-vos. Vós, quando preparados, havereis de ser divididos, não pelo ódio, mas pelo amor, para que possais ser o que deveis e fazerdes o que prometestes a Deus na consciência. Para isso estou aqui a vos preparar como ovelhas que serão perseguidos por lobos, mas sabendo que só os lobos caem em armadilhas de lobos. O ide pregai, que se aproxima, tem variados meios de iluminação das criaturas. Compreende a disseminação da boa nova por toda parte e a todas as criaturas. Porém, nunca deveis esquecer o respeito aos homens no modo pelo qual entendeis a vida. Tenho certeza de que multiplicareis milhares e milhares de companheiros na propagação dos preceitos ouvidos de mim. Todavia, muitos deles, invigilantes, usarão a violência, a agressão, impondo ideias e forçando consciências, o que não é o nosso penhor. O fanatismo, Pedro, é por sua estrutura companheiro da incompreensão. O fanático o é por não ter entendido a mensagem na sua profundidade, ou seja, a mensagem é de suavidade, é de amor, mas aqueles que impõem a sua vontade a outros, como ele falou lá em cima, ele está simplesmente deixando de cumprir com aquilo que Jesus veio mostrar, que é a suavidade, é o amor, é o respeito pelo próximo, né? Como ele não disseminou ninguém da sua companhia, pelo contrário, ele esteve junto com os ladrões, com as pessoas de má fama, com as prostitutas, com todos aqueles mais necessitados. Como ele falou, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, nesse caso, ele mostrou, ele provou não só aquilo que ele falou, mas ele exemplificou, que é o que nós temos que fazer no momento com esses, como obreiros do Senhor que somos. Então ele fala: não espero que aqueles que me cercam e que me ouvem tencionem pregar a boa nova por métodos que o amor desaprova. Cada pessoa é um mundo de Deus para quem devemos ter atenção e respeito. Não precisamos perder tempo com quem não se interessa, pois existem quantidades imensas de almas sedentas de consolo e de paz. Aí Jesus faz uma pausa olhando para todos os discípulos e diz que esse momento muito emocionante. Meus filhos, se o ide pregai tem variadas modalidades para que possais escolher, a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. A palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve, mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. O interesse de mostrar aos outros os prodígios nas pregações pode despertar muitas pessoas para o reino da esperança. Não obstante, a vivência dia a dia dos preceitos divinos garante a tranquilidade nos corações. O entusiasmo de que se pode apossar de vós na comprovação das Escrituras sobre a verdadeira identidade do Messias que haveria de vir,
pode trazer para o nosso rebanho muitas ovelhas. Porém, a autoeducação em nome de Deus e deste Cristo, para que ele viva eternamente nas criaturas, vale mais por ser força de libertação daqueles amarrados pela ignorância. Desenvolver os dons de curar os enfermos, de dar vista aos cegos, de fazer andar paralíticos e de expulsar os demônios das criaturas é muito nobre. Por cicatrizar feridas das almas sofredoras, mas desenvolver o dom da bondade, do perdão, da caridade, do amor leva muitos a fazer o mesmo, o que não só cicatriza as chagas do corpo, como também cura a alma. Eis que em linhas rápidas está aí, meus filhos, o ide pregai, que havereis de ouvir em breve. Então, essa passagem aqui nos mostra o que são os obreiros do Senhor na realidade. E tem o último parágrafo aqui do Evangelho que fala assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então é o que nós estamos vendo com essa pandemia. As pessoas estão mobilizadas em prol da saúde do próximo, está havendo muita solidariedade, né? Só que a mídia não divulga isso, a mídia só divulga o que é sério, o que é grave, o que deixa as pessoas com ânimo baixo, mas que nós confiemos em Jesus, que nós tenhamos absoluta certeza de que nós estamos amparados pela espiritualidade. E aqueles que tiverem que ter esse vírus, que o tenham sim, porque é uma asepsia da alma, é uma asepsia do espírito que está acontecendo. Então, aqueles que puderem orarem uns pelos outros sempre, para que todos possam se fortalecer diante desses desafios, para que todos consigam superar as suas dificuldades, os seus medos, ligando para as pessoas idosas que estão sozinhas no momento, que não têm companhia, para que elas sintam que elas são amadas, que elas estão sendo acalentadas nesse momento de isolamento, de dificuldade. Se nós pudermos ligar para todos aqueles a quem amamos e aqueles nossos conhecidos que sabemos que são sozinhos, que não têm com quem conversar, que nós façamos a nossa parte para que sejamos realmente os obreiros do Senhor. Jesus nos falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal serve para quê? O sal serve justamente para dar gosto, né, os alimentos, e dar gosto à vida do outro também. Que nós possamos pensar nisso, porque hoje nós temos a condição de fazer alguma coisa pelo nosso próximo, então que nós façamos, mesmo que seja distante, mesmo que seja uma prece, mas que nós não deixemos de fazer a nossa parte como discípulos de Jesus, que estamos buscando ser. Nós ainda não alcançamos a perfeição, estamos longe disso. Eu, por exemplo, tenho muitos defeitos, mas todos os dias a gente faz aquele pensamento do que eu poderia ter feito e eu deixei de fazer. Então, para que no dia seguinte nós possamos, dessa maneira, fazer aquilo que precisávamos fazer e não fizemos naquele dia. Então, nós vamos ler agora uma passagem do livro Vinha de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, para encerrar o nosso estudo, que diz assim, que é o prefácio do livro, que fala assim: brilha a vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos,
O homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de tortura contínua e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina, traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, clamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Então, meus irmãos, a hora é essa. Nós estamos passando por essa pandemia para que nós possamos nos ver, olhar aquilo que nós precisamos melhorar para sermos realmente esses obreiros do Senhor, os seus servos fiéis, para que nós consigamos auxiliar aqueles que ainda se encontram na obscuridade, na desesperança, no desamor, através do nosso exemplo, principalmente como Jesus citou no livro Ave Luz. Então, meus irmãos, estamos nesse momento agradecendo por essa oportunidade desse estudo, pedindo à espiritualidade que possa olhar por toda a humanidade, que Maria Santíssima, com a sua imensa luz, possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles possam também despertar e terem a oportunidade, Senhor, de reencarnar no planeta já com a humanidade toda regenerada. Fica conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos da nossa vida, iluminando os nossos caminhos, as nossas mentes e os nossos corações, para que consigamos seguir o Teu exemplo, Senhor, de amor e de bondade para com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. E nesse momento nós pedimos a permissão da espiritualidade mentora da Congregação Espírita Cristã, ao meu guia espiritual, aos amigos que torcem pela minha evolução na pátria espiritual, para podermos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje.
Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, obrigada, Maria Santíssima, Ismael e a toda a espiritualidade iluminada que nos guia e nos orienta. Que assim seja, graças a Deus.